Olá, sejam bem-vindos ao nosso Farolcast. Tá bem feliz de começar esse projeto também, né? E vamos falar como que a gente fez isso, né? Olá, sejam bem-vindos ao Farolcast, o seu podcast de educação financeira, investimentos, empreendedorismo. E hoje estou aqui com uma pessoa que vai me acompanhar nessa jornada, sócio da Farol Capital e CFP, cuida de cliente private, Gustavo Benaglia. Muito bem-vindo, Gu. Bom, obrigado mais uma vez, né, pelo convite, porque você é o hoster aqui, e aí a gente faz esse trabalho de vez em quando de dar uma pitada de sal aqui no seu trabalho. E, óbvio, mais importante é o nosso convidado, né? A gente entender o que ele vai trazer hoje aqui para a gente O discutir. tema é quente, o tema é quente e está começando a esquentar. Lá fora já está pegando fogo faz tempo. No Brasil, eu acho que é uma promessa já pronta. Então, se eu falar que vai dar certo, eu estou sendo aquele engenheiro de obra pronta. E quem é o cara que vai falar com a gente? Ele é CFP, assessor de investimentos na XP. Ele é especialista em gestão passiva, atua exclusivamente no modelo FII fixo, é fundador da Stop Loss Club, movimento focado na adoção, aqui vai o tema, de ETFs. Ele é o cara. Baseado em evidências, diversificação global, simplificação financeira. Fernando Kobuti, muito bem-vindo, uma honra ter você aqui. Gostei do que você falou, que é o ETS vai bombar, não sei o que, a introdução foi perfeita, viu? E pra mim é uma honra estar aqui com vocês. Conheci o Kleber lá em Portugal em 2021. Putz, não fazia nada nas redes sociais, agora já tá uma referência, embaixador da XP, não sei o que, fico feliz de cresceu pra caceta aí. Então, pra mim é uma honra ter esse bate-papo aí, falando desse mundo dos ETFs, que quando eu descobri, falei, não tem mais volta. E todo mundo que descobre também, eu nunca vi ninguém que se arrependeu e voltou atrás pela investimentos que tinha. Então, assim, Fernando, você está falando que ETF é que nem comida, porque paladar não retrocede, né? Exatamente. É mais ou menos é que isso. nem você vai de avião, você tá na econômica, você vai pra primeira classe. Você não vai querer voltar pra econômica. Os ETFs é tipo a primeira classe dos investimentos. Meu Deus do céu, a promessa dele bem forte. Vocês já viram? Acompanha aí. O negócio vai pegar pronto aqui. Ó, vem a opinião do Gustavo, do Kobuti. Ele comentou aqui de Portugal, então eu sempre, nos episódios, eu acabo falando até um pouco de mim, de coisas boas e os meus erros também. Aqui vai o meu erro, que em 2021 eu não postava nada nas redes sociais e não sabia postar no Instagram. Conheci o Kobuti lá em Portugal, no evento da XP, e ele falou, Cláudio, você tem que postar, mas eu não sei, eu pegava meu celular e ensinava eu a postar, e eu fui aprendendo, meu professor, uma honra ter você aqui. E hoje, o cara, ele é embaixador da XP. Exatamente, o cara é uma lenda, já é uma referência. Não, e outra coisa que eu falo, né? Não é que a gente errou, mas é que foi a oportunidade de aprendizagem. Exatamente. Acho que esse a gente tem que olhar dessa forma, né? A oportunidade de aprender que nós tivemos. Mas o bom do Cláudio é que ele viu que, pô, ele não tem know-how da edição, não sei o quê, terceiriza. Ele foca no que ele é bom, porque, pô, ele foi pra Portugal porque ganhou um prêmio do sei do que era, agora nem lembro, mas, pô, o cara já era referência, já era muito bom, pô, passa isso pro mundo. Daí agora ele falou, pô, então beleza, eu passo pro mundo, contratar um time bom aqui pra me ajudar, pra impulsionar, e é isso que você tá fazendo. Foi o que eu fiz. Parabéns. Para eu começar a postar, eu peguei a agência, porque eu sabia que eu não ia fazer sozinho. Então eu me rendi, porque eles começaram a me cobrar. Aí eu tinha meta e meta, eu vou Muito fazer, bem. tem ponto final. Eu Excelente. tenho que fazer, né? Bom, Parabéns. partindo agora para o nosso tema, Fernando, Gustavo, Kobuti, Gustavo. Muita Maravilha. gente ainda acredita que ETF é um investimento para quem já entende do mercado. Uns falam que ETF é para quem não entende do mercado. Primeiro, o que é ETF? E Boa. depois você me fala se é para quem entende ou para quem não entende. ETF é um instrumento, é a maneira de como você pode fazer os investimentos. Vamos supor que você sabe o índice Bovespa? Sei. Que tem várias empresas dentro desse índice. Imagina se for assim, beleza, eu quero acompanhar o Ibovespa. Simplesmente acompanhar o Ibovespa. Imagina você comprar empresa por empresa, o percentual, o tamanho de cada um, etc. Comprar ação de 50 empresas. Imagina o trabalho que você teria que fazer isso. O ETF, simplesmente, num único ativo, você consegue ter essa exposição entre Ibovespa sem ter todo esse trabalho. De uma maneira com um custo muito baixo, tem uma baita diversificação, você tem uma liquidez, pô, você botou o ETF para vender em 2 dias, você está na sua conta, transparência, que você sabe exatamente o que tem dentro do ETF, porque está seguindo o índice. Então, o ETF nada mais é do que um instrumento para você conseguir ter uma diversificação e uma maneira de se investir de uma maneira muito mais simples. Enfim, é como se fosse um fundo normal de que a gente encontra, só que ele é negociado em bolsa.
tem 4 letrinhas, seguido do número 11. Você compra um ETF que nem você compra uma ação. Só que uma ação você está comprando uma ação, né? Um ativo em si. No ETF você está comprando uma cesta, diversificada e tudo mais. Então, Tem alguns mais românticos que eu ouvi falando de ETF, é. que ele fala assim, ETF é como você comprar uma caixa de bombom. Boa. Tem vários bombons lá dentro, você pegando a caixa inteira, Gostei tem um pouquinho de cada um. Eu fiz esse desafio para mim mesmo. Como é que eu ensino para o meu filho de 8 anos o que é um ETF? Então, a ideia foi falar, olha, Gui, é o seguinte, o ETF é uma caixinha que dentro dela você tem um pedacinho de várias empresas. Então, você é dono de várias empresas quando você compra um único ETF, essa caixinha. Então, ao invés de eu ir lá e comprar um pedacinho da Petrobras, um pedacinho da Vale, um pedacinho do Itaú, Bradesco, de empresas de tecnologia, da VEG, por exemplo, falando de Brasil, eu compro uma caixinha e lá dentro dessa caixinha eu tenho um pedacinho de todas as outras que compõem o índice. Perfeito. Uma coisa que eu acho legal é a gente trazer, Clauber, a origem do ETF. De onde surgiu isso daí? Tem um cara muito famoso no mercado, que é o John Bogle, que ele é o fundador da Vanguard, que é hoje, se não a maior, uma das maiores empresas de ETF no mundo. Mas de onde veio a ideia do ETF? Na verdade, a ideia veio do que a gente chama de gestão passiva. Ele olhava o seguinte, os investidores, os gestores, eles vão escolher fazer o stock picking e comprar as ações. Qual que é o grande problema? Eu compro uma ação que, de repente, ela sobe 10 e uma ação que fica parada, 0. A minha média é 5. Sim. E aí, eu estou falando aqui de média. Agora, quão difícil é o gestor conseguir comprar 2, 3, 4, 5 ações e todas essas ações performarem acima do que é a média de mercado? Exato. É muito difícil. É. E aí, conforme o tempo passou, ele foi olhando e falou, olha, se a gente tiver um modelo de gestão onde nós possamos seguir a média, ou seja, seguir o índice de referência, e a gente cobrar um custo bem baixo do cliente, talvez ao longo prazo ele vai ganhar muito mais do que ele ficar tentando adivinhar quem são as melhores empresas e os melhores papéis. Então, o Bogle trouxe essa ideia lá atrás da estratégia passiva, de você seguir o índice, ao invés de você ficar tentando adivinhar quem vai subir e vai descer, Sim. porque muitas vezes na média você fica pior do que a média, ou pior do que o índice de referência. E a parte legal é, em tese, ele é o criador do ETF. Mas, Kubut, eu não sei se você lembra, sabe qual foi o primeiro ETF de fato que existiu no mundo? Foi no Canadá, não foi? Foi nos Estados Unidos o SPY, o ETF que foi lançado em 1993 pela State Street, que é uma empresa concorrente da Vanguard. Então, eles lançaram o primeiro ETF em 1993, que é o ETF de bolsa americana, o S&P 500, e ele continua sendo um dos maiores ETFs até hoje. Mas olha que interessante, Cláudio, eu estou falando do mercado que é jovem. E sabe qual foi o saldo agora em 2026? A quantidade de recursos que tem hoje alocado em ETFs no mundo? Trilhões. Mais de 20 trilhões de dólares. 20 trilhões de dólares, para a gente ter uma ideia, é o PIB da China de um ano, a segunda maior economia do mundo. Então, o dinheiro que está estacionado hoje nesses ativos, nessa classe, é 20 trilhões de dólares. Então, só para fazer esse recap aqui histórico, que eu acho que é muito legal. Boa, e até um negócio, os Estados Unidos é mais de 50%. No Brasil, a gente acabou de passar 100 bi e não representa nem 1% da indústria dos Mas aqui fundos, tem há entendeu? quanto tempo, mais ou menos, Kubut? Não, tem o PIB11, que foi o primeiro ETF aqui, se eu não me engano, já faz o quê? Uns Foi 2004. 2004, quase 20 anos, é verdade. 2024 a gente anos. comemorou 20 anos, então 22 anos. Foi o primeiro ETF que a gente lançou, mas o que a gente lançou foi de renda variável, né? A gente fala que, beleza, começou lá em 2004, mas o brasileiro gosta da renda fixa. Né? Da renda fixa foi 2020, 2021, os primeiros ETFs de renda fixa, então é muito recente a indústria dos ETFs aqui no Brasil, mas tudo indica que vai crescer pra caramba. E esse negócio é muito difícil bater o mercado, só complementar, tem um estudo que, quando eu descobri, mudou a minha maneira de enxergar os investimentos, que chama SPIVA. Ele é feito pela S&P. Ele pega vários países, pega os gestores ativos e fala assim, vamos ver se os gestores de ações conseguem bater o Ibovespa, vamos ver se os gestores de ações lá nos Estados Unidos conseguem bater o S&P 500, e mostrou que grande parte não consegue bater, 80%, 90% dos gestores que são formados em Harvard, Eu vi não sei uma o que quê. chegava a 93 Exatamente. Eles não batem. No ano passado, esse número foi 79%. Ou seja, 8 em cada 10 gestores profissionais
Que só competentes. fazem isso. A gente não está falando de gente ruim, né? Exatamente. Profissionais competentes não conseguiram bater o benchmark, Exato. que é, na verdade, a referência. Por quê? Porque quando a gente fala de referência, a gente está falando de média. E sabe o que isso me lembra, Kubut? Tem um livro muito bom do Alan Greenspan, que foi presidente do Banco Central americano por quase 20 anos. E lá no livro, antes dele se tornar presidente do Banco Central, ele conta as histórias dele como conselheiro de grandes empresas. E aí ele falava que uma coisa incomodava muito ele muito bom de matemática, né? Falava assim, pô, todas as empresas aqui que eu participo do conselho falam que a gente precisa remunerar os nossos executivos acima da média de mercado. Só que se todo mundo remunera acima da média de mercado, você concorda que a média sobe? E aí, matematicamente, algum momento você vai ficar abaixo dessa média? Exatamente. Então, a grande dificuldade é essa. Eu estou falando de gestores profissionais que buscam, por meio de conhecimento, estratégia, bater esses índices. Exato. Às vezes ele bate no curto prazo, às vezes ele bate no médio, às vezes ele bate no longo. Mas estatisticamente, no longo prazo, é muito difícil ficar Exato. acima da média sempre. E os que conseguem, falam assim, então é que nem restaurantes. Poucos são bons, vamos escolher os bons. A questão é que se, sei lá, 10% que conseguem bater o mercado, não consegue fazer com consistência de manter isso. E aí mostra que é o quê? Que foi muito mais sorte do que, do que competência. Né? É que nem botar 1000 macacos para escolher ações. Alguns macacos aí vão acertar e vão superar o Ibovespa. Quer dizer que esses caras são inteligentes? Não. Quer dizer que se eles tentarem de novo, provavelmente eles vão performar mal e não vão conseguir ter essa consistência. É a mesma coisa que o estudo mostra. Então, esse SPIVA mostra. É muito difícil bater o mercado. Seguir a média. Então, ao invés de tentar bater, por que não simplesmente acompanhar o mercado através do ETF, que você tem um custo baixo, diversificação, liquidez, transparência, praticidade. Ao invés de você ter 200 ativos, como eu tinha na minha carteira de investimentos, hoje eu tenho 7. E não é que eu estou menos diversificado, que nem eu falei, tem um ETF que eu aplico, que aplica no mundo inteiro. Mais de 9.000 empresas. Tem noção da... O Word lá, né? Exatamente, o WRLD11, É. mas é o VT lá dos Estados Unidos, e daí tem um ETF irlandês também, que tem os benefícios, que é o VWRA. Mas num ETF só, eu estou diversificado em 9.000 empresas. Sabe quanto que é o custo disso? Do VT, por exemplo? 0,06% ao ano. Coisa que o gestor é 2% e que às vezes não consegue bater o mercado. Fala, pô, Tem taxa de performance ainda. Exatamente, Mais é desse 20%. ponto, entendeu? Então isso, porque às vezes você fala assim, vou comprar ETF, vou comprar bombom ruim, que nem a caixa de bombom. Pegar a caixa de bombom. A caixa de bombom, com certeza tem seu favorito, não tem? Tem lá, não sei o quê. Mas tem uns que falam assim, puta, esse daqui eu não quero e você dá pra... repassa, certo? Daí fala assim, pô, os caras do Stock Pick falam, eu não vou comprar caixa de bombom porque tem bombom que eu não gosto, tem bombom que é ruim. E de fato, quando você compra um índice, tem coisas boas e coisas ruins. Só que você tentar selecionar os bombons bons é que nem escolher uma agulha no palheiro. É muito difícil e a chance de você não pegar a porrada da NVIDIA da vez, não sei o quê, é altíssima e você não vai ter o mesmo retorno. Não, mas que para um você índice. ter 9.000 empresas, em vários países, você não consegue nem avaliar as empresas. Não. Para você Não. escolher as empresas. E outra, se eu for escolher a empresa da Índia, pô, eu não falo o idioma deles, não sei nada da Índia, eu não Exato. consigo nem entrar na Índia para comprar uma Não. ação. Mas na ETF isso já pode ser mais O fácil. ETF você esquece de fazer valuation. Esquece, você não precisa analisar. Você fala assim, tipo, beleza, o mercado de ações tende a trazer um resultado positivo, só que o mercado como um todo já te traz um resultado bom. A média do mercado de ações já é excelente. E aí, você não precisa ficar selecionando qual que é o ativo XYZ, qual que é o setor, qual que é o país. Pô, compra o mundo inteiro, diversifica e vai trabalhar, vai ter a sua renda, que é isso que vai crescer seu patrimônio. Não, Não perde tempo com isso. Ouvindo vocês falar, Ah. quem está assistindo a gente, pô, parece que ETF é uma coisa legal, é bonitinho, né? Eu falei da caixa de bombom. Aham. Mas, Fernando, ô Buti, Gustavo, cara, eu tô começando agora nos investimentos. Tá. Eu tenho uma reserva, que eu tô lá em renda fixa e tal, e tudo bem, mas esse negócio de ETF é para quem tem muito dinheiro? Porque eu perguntei para vocês, só para quem tinha conhecimento, mas eu não tenho tanto dinheiro assim. Vale a pena eu comprar ETF? Porque o bicho, 9.000 empresas no negócio, quanto custa essa parada, entendeu? Eu tô com medo de se vale a pena ou não. A parte que eu acho mais legal de todas é que o ETF ele é extremamente acessível. Se o investidor tem R$1.000, por exemplo, com R$1.000 ele consegue diversificar em mais de 100 empresas. Dependendo do ETF, cada ETF ali tem o seu preço de mercado, alguns falam em R$100, alguns 50, e aí ele tem o seu valor ali. Você consegue com pouquíssimo dinheiro se expor a uma tese de investimento em renda variável no Brasil, Estados Unidos, Europa, mundo, renda fixa,
taxas pré-fixadas, taxas indexadas à inflação, o que quer que seja, com um valor muito baixo, extremamente acessível, podendo diversificar. E aí tá uma coisa que eu acho que ainda é mais legal nos Estados Unidos, Kobuti, do que no Brasil. Porque lá a gente consegue comprar frações de ETF, né? Se eu tenho, por exemplo, R$100 e o ETF custa 120, aqui no Brasil eu não vou conseguir comprar esse ETF especificamente. Lá nos Estados Unidos, a gente tem a possibilidade de comprar frações de ETF. Ao invés de eu comprar uma cota inteira, eu compro 0,8, 0,9. Então me dá uma possibilidade ainda maior de eu conseguir acessar um pool imenso de empresas, muita gente boa do mercado, muitas teses de investimento com um valor extremamente baixo. Ou seja, com R$100, você consegue estar diversificado em várias empresas. Com R$100. Com R$100. E você, querendo comprar, fazer ações específicas, você jamais vai conseguir fazer uma diversificação se você fosse comprar individualmente as ações. Então, o ETF te dá esse acesso, e sem contar que, pô, o cara que é multimilionário e o cara que está começando, eles estão aplicando nas mesmas condições. Então, não quer dizer que o cara que tem 10 milhões está tendo uma melhor condição do que não. As condições são as mesmas, que isso eu acho super legal, a taxa de administração super baixa para ambos. Então, saiba que, além de ser democrático, acessível, saiba que as condições do multimilionário, para o cara que está começando, as condições são as mesmas. Legal, vamos subir Entendeu? um pouco mais aqui o calor dessa conversa. Porque tudo bem, você me convenceu que a pessoa pode investir começando. Já dos pode investimentos, começar aí, exatamente. certo? Mas eu sou conservador. Tá. Eu não quero rir. 9 mil ações, imagina a volatilidade desse papel. Eu não quero saber disso, não. Eu sou muito conservador, Kobuti. Não, beleza, você falou 9 mil ações, mas você está muito mais sendo conservador aplicando em 9 mil empresas do que fazendo stock picking, comprando Banco do Brasil. Vou comprar Nvidia. Você tá Não, muito... mas eu conheço o Banco do Brasil. Eu passo em frente a essa todo dia. Eu conheço. Sabe aquele viés? Exatamente. Eu conheço. Pô, eu sei quem que é. Meu amigo trabalha no Banco do Brasil, né? E o fumo que tá levando, né? Enfim, né? Não, mas eu entendo. Mas a gente fala de ETF, a gente tá falando de renda variável, mas ETF é um instrumento que você consegue ter uma cesta de ativos, não só de renda variável, não só de ações, mas de renda fixa. Tem ETFs de renda fixa que são super conservadores. Tem ETFs que às vezes até podem aplicar em cripto, em commodity, em ouro. Então não é só ações. Não é só ações. É praticamente todas as classes de ativos, até fundo imobiliário tem de ETF. Então, pensou em alguma classe de ativos, provavelmente tem um ETF que você consegue ter exposição. E você que é mais observador, começa pelo ETF de renda fixa. Ele tem os ETFs de renda fixa que são os pós-fixados, tem os que são atrelados à inflação, tem os pré-fixados, enfim. Aí tudo depende do seu objetivo e necessidade. Mas saiba que tem ETFs que são praticamente uma linha reta. Que nem um CDB com liquidez diária que vai ser uma linha reta sem oscilação, entendeu? Tá. Então, e aí os ETFs de renda fixa têm várias vantagens, né? Não tem IOF, coisa que no Tesouro... Nos 30 dias. Não tem o Come Cotas. Exatamente. O Nem imposto fundo de tem. renda, a maioria dos ETFs que tem caso de reputação, um detalhe superior de 2 anos, o imposto de renda sempre é 15%. Não é que nem aquela tabela regressiva de 22 que cai para 15% só depois de 2 anos. O ETF tem uma vantagem enorme de você só pagar o imposto quando você vendeu o ativo. Puta, isso eu acho demais. Se a gente ficar comprando CDBzinho aqui e outro ali, beleza, é uma boa taxa, daí passa 2 anos, 3 anos, 15%, cai na conta, ele tem que pagar imposto. Pô, esse negócio de ficar sempre pagando imposto, o que prejudica no longo prazo é enorme. Não, é tipo ficar investindo em CDBs com vencimento e vai caindo. É como se fosse um come cotas, tudo mais. Muitas vezes, porque assim, o que acontece, né? Muitas vezes o investidor, ele tem medo de travar o capital por 2, 4, 6, 8, 10 anos. É óbvio que aí a gente está falando de outro tema, que aí o Kobuti, assim como eu, a gente é planejador financeiro, né? A gente gosta muito disso, a gente acredita que o investidor precisa ter um planejamento para entrar no investimento, e não o contrário. A gente vê muitas vezes investidor querendo investir para fazer dinheiro sem objetivo, sem saber para que quer. E aí não é legal. Então tem um planejamento, mas esse investidor, muitas vezes, ele tem um receio. Então, quando ele coloca o dinheiro num fundo de investimento normal, ele tem o Come Cotas, que acontece todo último dia útil de maio e de novembro, 2 vezes por ano, uma antecipação de imposto. Porque o governo não tem paciência de esperar a vez dele, né? Então ele já quer tomar antes. E a gente tem outros casos, onde o investidor fala, olha, vou comprar um CDB. Esse meu planejamento é para 10 anos. E ele poderia, de repente, até pegar uma taxa imensa em 10 anos. Só que o medo, e aí é onde entram os fatores comportamentais aqui dos investimentos, o medo dele de necessitar desse recurso e não poder resgatar, faz com que ele compre um CDB para 2 ou 3 anos. E aí, as coisas dão certo,
o objetivo dele continua 7 anos à frente, Certo. só que o CDB resgata e ele paga imposto. Quando ele faz via ETF, ele tem o que a gente chama de diferimento fiscal. Ele não tem nem o come-cotas, que acontece nos fundos normais, aquele 2 vezes por ano, e também não tem o pagamento enquanto ele não resgatar. E ao mesmo tempo ele consegue manter a característica de ter liquidez em 1 a 2 dias. E o de renda fixa é um dia só. E o que é legal, o imposto de renda não é uma treta que nem de renda variável, porque esse é um defeito da renda, colocou lá o ticker no home broker, puta, é um trabalhinho de fazer o controle de imposto de renda. Mas o ETF de renda fixa, a corretora que retém tudo o imposto é super simples e a liquidez é em um dia. O de renda variável são 2 dias, renda fixa é um dia. Então, botou para vender na segunda, terça-feira tá na sua conta já bonitinho. Você falou do home broker, porque quando eu vou comprar um CDB, um fundo, o meu assessor manda um push para mim lá e agora, quando eu vou comprar e eu quero comprar uma ETF, eu tenho que comprar ele aonde? No home broker, Que a gente compra as ações, né? que nem você compra as ações. A lógica é a mesma, assim, do operacional. Ou das seja, ações. você compra uma renda fixa na lógica das ações, via home Exatamente. broker. E isso que precisa melhorar a experiência, porque o home broker parece um cockpit de avião. É um negócio meio complexo, mas depois a pessoa se adapta. E outra coisa ruim é que às vezes lá na corretora, tá lá o pequeno ETF de renda fixa, tá renda variável. E a Como pessoa... título Como daquela e categoria. aí, putz, não prejudica, né? Porque ele é classificado como renda variável, porque ele está comprando via home broker, mas não é renda variável. Porque o que está dentro do ETF é renda fixa, então não faz sentido eu classificar como renda variável, só porque eu comprei na... Não, tem que ver o que tem dentro do ETF. É renda fixa, então tem que classificar como renda fixa. É fundo imobiliário? Exatamente, Ação, só que ação. ainda as corretoras não estão organizando isso, porque isso prejudica demais. Porque o mais importante... Mas você sabe que isso também é uma questão da Ambima, da CVM, o buraco é mais um embaixo. buraco um pouco mais não embaixo, não é né? tão simples. Não é só a corretora querer Mas a virar essa XP chave, tinha ajustado isso. É. Eles sabem que isso é um ponto que atrapalha demais a experiência. Ajustou, voltou, viu que não era tão simples, mas eles já estão com prioridade para arrumar essa experiência e tudo mais. Porque senão o investidor ele acha que está tomando risco. Porque ele Ele não tá, ele tá em renda fixa, né? Exatamente. Mas ele olha lá. Exatamente. Agora, assim, vocês comentaram, você comentou que lá fora, né, o percentual das grandes gestoras tiveram uma rentabilidade menor do que se eu seguisse uma ETF, certo? Lá fora e aqui, viu? Lá fora e aqui. Tem do Brasil, é uns 80% a 90% dos gestores que não batem o mercado. Mas tudo bem. Agora, assim, o cara da gestora, ele tem regra para cumprir, cara, ele tem que ficar alocado X%. Cara, tem um monte de regra que a gestora tem que cumprir ali junto à CVM. Mas eu opero sozinho. Eu escolho os meus papéis, eu tenho meu trabalho, minha profissão, mas eu gosto, é meu hobby. Você quer tirar meu hobby? É o meu hobby fazer essas escolhas. Quem está assistindo a gente, às vezes, tem esse hobby. E agora, é um prazer eu comprar, vender e ter aquela emoção no ganho e da perda, né? Alguns até acho que exageram nessa emoção viciando o negócio, mas no final das contas, mesmo para esse cara que não tem tanta regra, o volume é menor, a liquidez dele é pequena. A gestora tem que ter uma liquidez gigante. Mesmo para ele, na última linha, a entrega do resultado de rentabilidade, vale a pena? Então, tem um estudo agora JP Morgan, acho que mostra que os próprios investidores, pessoa física, não conseguem ter um resultado tão bom para bater o índice e tudo mais, tá? Eu entendo desses pontos, né, que a lei não tem capaz, porque às vezes o fundo tá tão grande que não consegue comprar uma small cap, não sei o que, etc. E as A pessoa regrinhas, física consegue. A questão é que, beleza, tem isso na balança, mas também tem outro ponto que, o cara que tá fazendo stock pick, será que tem o mesmo conhecimento que um gestor que tem uma equipe formada em Harvard, não sei o que, tudo mais? Não tem, né? Então, tem que botar na balança. Mas se nenhum gestor consegue, quiçá uma pessoa física fazendo isso. Eu não quero tirar seu hobby, pode ter seu hobby, mas toma cuidado do tamanho que você vai fazer seu hobby. Deixa pra diversão, Você não vai colocar seu patrimônio inteiro no hobby, né? Pega uns 2% do seu patrimônio, 5%, beleza. Vai lá e fica brincando como se fosse hobby, até mesmo para ter um papo no churrasco. É legal ter um papo no churrasco. Comprei tal ação, olha quanto que foi, não sei o que, etc. Entendeu? Eu não quero acabar o seu assunto no churrasco. Pode ter, mas pegue uma parcela pequena do seu patrimônio e faça esse stock pick. Porque as estatísticas de fato mostram que é muito difícil bater o mercado, né? Exatamente porque tem um estudo
que mostra que apenas, sei lá, 4% das ações em geral é o que fazem o mercado dar aquela porrada. Então é exatamente o que eu falei, é que nem selecionar uma agulha no palheiro. A chance de você não conseguir pegar é gigantesca se você tentar fazer stock picking. Então, segundo as estatísticas, é melhor você ficar de fora e comprar o mercado inteiro como um todo. Né? Então, mas mais uma vez, eu não quero tirar o seu hobby, fica com o seu hobby e só toma cuidado para você não pegar um preço aumentar o seu patrimônio. Aí a gente está falando muito mais num fator comportamental do que propriamente da estatística. Porque muitas vezes o investidor, ele quer assumir esse papel que é o papel da emoção, o papel da seleção, o papel de ele bater no peito e falar, eu escolhi, eu acertei. Né? Então isso tem um fator comportamental muito forte. Porque no final das contas, você todo mês colocar dinheiro num ETF é muito chato. É boring. É boring, é chato. Mas esse é o grande ponto. Exato. Fazer patrimônio no longo prazo tem que ser boring, tem que ser chato. Porque é isso Exato. que vai fazer Você você falou, ter construção e consistência. Tem a ver com uma frase que eu deixei aqui para falar para vocês. O mercado ama vender e comprar emoção, mas riqueza normalmente nasce do tédio. Exato. O Warren Buffett É chato, Você viu o que o Warren Buffett chato. falou? O investimento tem que ser que nem ver a grama crescer. É tão Tem que ser- emocionante quanto ver Exato, grama crescer. Exatamente. É chato pra caralho. Não tem emoção você ficar, você vai ficar olhando pra grama Exatamente. crescer. Eu vou contar um caso para vocês. Eu entrevistei uma pessoa há uns meses atrás que ele ganhou dinheiro na sua profissão. Aham. Pô, ele tinha um negócio, aí ele ganhou dinheiro, aí ele parou com aquilo, que ele estava estudando o mercado financeiro, as ações, e aí ele foi para a Bolsa operar. Ele ganhou 30% no ano, foi bem. No segundo ano ele ganhou 30% Aham. e foi estudando opções também. Eita. No terceiro ano, ele passou o patrimônio dele de 4 milhões para 8 milhões. Tá, Opções. ótimo. Ó. Voou. No próximo Vamos ver ano, até que ano que dura isso. É. ele caiu para 300 mil. Caceta! Quando ele me falou, eu falei, eu conheci ele numa entrevista que eu estava fazendo para ele ali, numa vaga, e ele contando a história dele, ele falou assim, cara, o teu azar foi ter dobrado a tua capital. O teu azar Exato. foi, Cláudio, foi. Se ele tivesse Porque eu perdido achei- um pouquinho no começo, não ia estar, né? Ele falou, eu achei que eu ia ser o cara da Tesla lá, Elon Musk. Elon Musk. Eu ia ser o novo Elon Musk do mercado financeiro. Porque foi a minha autoconfiança. Então, operar sucesso- sozinho tem esse risco. O sucesso dele foi o fracasso, né? O sucesso dele foi o fracasso. E aí tem até Ou o fracasso foi o sucesso. É. Tem uma grande... o estudo estatístico, se você pegar 40 mil pessoas, colocar num estádio e todo ano você for selecionando só os 10%, estatisticamente, depois de 5 anos, você vai ter lá 200, 300 pessoas que, em tese, seriam os melhores gestores. Mas uma coisa a gente fala 2, 3, 5 anos. E o investidor pessoa física, ele muitas vezes fica com o seu viés comportamental, né, com a sua tomada de decisão poluída por fatores de curto prazo. Exato. Quando a gente está falando de construção patrimonial, riqueza no longo prazo e principalmente perpetuação do patrimônio, e aí precisa entender a fase de cada investidor, a gente quer dar uma visão aqui de 10, 15, 20, 30 anos. No longo prazo, esse é o grande fator que faz com que é boring, é chato você construir patrimônio. Por quê? Porque os juros compostos, não sei se você já viu o gráfico, ele começa a dar um resultado legal, ou seja, a pessoa ela recebe de juros mais do que ela aporta. Imagina uma pessoa que aporta todo mês um valor fixo, ele começa a receber de juros mais do que ele aporta por volta do ano 8 a 12, 9 a 12. Quantas pessoas têm condição e têm paciência de esperar chegar no ano 12? Exato. Porque todo mundo quer ser o Warren Buffett. Todo mundo Mas quer, mas ninguém quer passar pelo processo. E aí eu te falo uma coisa, tá? Experiência nossa aqui. Muitas vezes eu brinco internamente, eu vou falar aqui agora para que você, investidor, não fique com ódio de mim. Mas muitas vezes eu tenho a sensação que o investidor ele quer comprar produto. Ele quer comprar igual antigamente ficava aquele gerente lá atrás. Oh, esse mês eu tenho um negócio legal, esse mês eu tenho um negócio legal, esse mês eu tenho um negócio legal. Como se tivesse todo mês uma bala de prata. Exato. E não é assim que se forma patrimônio de verdade de maneira consistente. É claro que
todos os meses tem oportunidades. Por quê? Porque o mercado é dinâmico. Uhum, Então você precisa ter uma estratégia grande, bem formada, uhum. e em um mês ou em outro você vai aportar um pouco mais naquele ativo específico, naquela estratégia específica. Mas precisa ter consistência no longo prazo. É aí onde o ETF ele linka. É chato você não ficar fazendo análise de empresa, seu amigo que tem Banco do Brasil, que tem Petrobras e tal, mas aí é o grande ponto também, a gente não consegue prever o futuro. Quem imaginou, por exemplo, que agora em 2026 a gente fosse ter uma guerra aonde o preço do petróleo, que ficou por muitos anos nas faixas ali dos 60, 70 dólares e não tinha motivo nenhum estrutural para esse petróleo bater 100, ele só bateu 100 e a Petrobras deu uma baita porrada, eu tô falando aqui no Brasil, mas lá fora a mesma coisa, nesse ano de bolsa, por causa de um evento que é totalmente fora de controle. Exato. Como é que você vai adivinhar isso? O geral seria, bom, não vou comprar Petrobras porque é ano eleitoral. O governo pode querer fazer algum tipo de política, e todos os governos, tá? Aqui não é um mérito desse ou do outro, política populista, todos os governos fazem para se reeleger. E aí ele baixar o preço de combustível, controlar a inflação. Então seria um ano para você não ter Petrobras na carteira. Uhum. E aí o que está acontecendo? Petrobras deu uma porrada por causa de um evento geopolítico. Olha como é difícil você tentar querer adivinhar a média e querer saber quem vai ficar acima da média. Exato. E o ETF está aí para fazer esse papel. É. De eu não querer adivinhar, não brincar de mãe de Ná. Exatamente. Agora sim, parece que ETF agora Eu lembro que lá em 2000, acho que foi 2004, quando lançou a LCA e a LCA. Aham. Eu lembro que ela foi muito fomentada porque em 98 começou a marcação a mercado dos fundos. Eu estava no banco já, falei, todo mundo perdido. Aí veio um fundo isento de imposto de renda. Cara, todo mundo correu para aquele trem. Uhum. Por que não pagar imposto de renda? Às vezes tem um CDB rendendo mais do que a Exato. LCI e o cara... Porque eu não quero... Era assim, não Tem que quero fazer pagar conta. imposto de renda. Os meus fundos eu estou pagando imposto de renda. Ele Aham. sempre pagou, mas assim, ele ia pagar uma hora, né? Então, eu acho que às vezes tem um contraponto que pode não ser a grande descoberta do nosso século, a ETF. Então, talvez tenha alguns erros que o investidor pode cometer quando vai investir em ETF. Com certeza. E quais são esses possíveis erros que um investidor pode ter? Eu acho que o primeiro de tudo, né? Você vai investir via ETF, você precisa entender muito bem seu objetivo e sua necessidade. Antes mesmo, quero investir em ETF. Não. Primeiro você entender qual que é o seu momento de vida. O que você precisa? Quais são as suas necessidades? É liquidez? É pensando na aposentadoria? É pensando no longo prazo? Porque às vezes nem o ETF é a melhor solução. Às vezes a Previdência é a melhor solução. Você pensa mais no longo prazo, mais de 10 anos. Você tem que entender muito bem você para saber, beleza, o meu objetivo é curto prazo, é médio prazo, beleza. E com base nisso, a gente vai ver qual que é o instrumento que pode fazer mais sentido para tal, e aí sim a gente escolhe ETF. Então, um dos erros é a pessoa não se autoconhecer e saber o que de fato ela precisa e aplicar só no ETF. O ETF agora de, sei lá, esse P15 está bombando, eu vou aplicar porque está rendendo mais. Pô, esse é um erro de ir porque a galera está investindo ou porque subiu pra caramba nos últimos meses. E ETF vai ter de tudo. Né? ETF vai ter o ETF super segmentado, que vai investir em empresas de tecnologia, que vai dar aquela porrada, tem ETF de cannabis, e sempre vai ter um ETF do momento que mais subiu. Você pegar esse ETF porque mais subiu, isso não só nos ETF, né? Nos fundos normais também. Qualquer investimento, investir só porque dos últimos 12 meses rendeu, pô, você vai estar cometendo outro erro também. Então, acho que... Olhar pelo retrovisor não garante o futuro, né? Exatamente. O ETF vai ter muito disso de retrovisor. Inclusive, lá nos Estados Unidos tem mais ETF do que ações. E aí tá mais difícil de selecionar ETF do que ações. Por quê? Porque tá surgindo ETF de tudo. Né? Então agora, aqui ainda não. Mas vai chegar no momento que vai ter mais ETF do que ações aqui no Brasil. E aí o grande desafio do investidor é saber, pô, quais são os ETFs que realmente eu preciso? Entendeu? E fazer essa curadoria, que não é tão simples. Não quer dizer que se o cara tá investindo em ETF, o cara tá investindo bem. Provavelmente não tem isso. Tem que tomar cuidado mesmo e ver para que aquele recurso, momento de vida, qual Tem planejamento ETF financeiro. alavancado, invertido, não sei o que, Isso. lá fora. Aí aqui surgiu os alavancados 1,5. Mas, pô, vai surgir cada vez mais coisas que talvez você não precisa nem entrar, sabe? Na minha visão. Mas enfim, é só algum ponto que ETF não é bala de prata, tô 100% ETF, tô com uma parte de uma carteira. Não. E eu acho até ruim, porque se você não tem nada em previdência, pensando no longo prazo, já acho que é um sinal que
que tem que se atentar. Falta um planejamento ali, né? Exatamente, porque Previdência, eu sou mais fã ainda da Previdência do que o ETF, viu? Porque, É mesmo? porque o ETF, poxa, Isso é novidade para mim, hein? não, mas eu sou fã da Previdência indexada, porque o que eu gosto do Ah. ETF, porque o ETF é muito sinônimo da gestão passiva indexada. Previdência já não, né? Previdência, em grande parte, são os fundos ativos, etc. Por isso que eu falo muito de ETF. Mas, pô, você pensa para longo prazo, pô, a Previdência é 10% depois de 10 anos. Imposto. O ETF é de 15%. A Previdência não entra no inventário. A Previdência não paga XMD. Pô, a Previdência, se chegou lá, sei lá, peguei uma Previdência NTNB 2035, eu não quero, eu posso fazer a portabilidade sem pagar imposto. Pô, tem tantas vantagens da Previdência que o ETF acaba não tendo. Enfim, mas é que as opções de gestão passiva indexada da Previdência são bem menores do que a gente tem no ETF. Mas saiba que eu sou super fã da Previdência indexada e tudo mais. Só para essa questão do ETF, né? Ainda tem uma diferença muito grande Brasil e Estados Unidos. Brasil, a gente tem poucos ETFs, poucas empresas que fornecem ETFs. Tem poucos e bons, né? Tem muito bons, Sim. mas ainda não como nos Estados Unidos. Aqui você não tem tantas possibilidades. Lá, você já tem ETFs que eles trazem teses setoriais, teses específicas. E aí, por exemplo, eu quero investir em petróleo porque eu acredito que, sei lá, a guerra, hipoteticamente, vai durar mais 6 meses e esse petróleo pode ir para $160. Mas será que uma empresa de petróleo vai subir porque o petróleo subiu? Exato. E em qual setor? Porque petróleo também, você tem várias fases do Exatamente. petróleo, você tem várias indústrias diferentes que, embora 2 ou 3 sejam petroleiras, mas elas reagem diferente com esse preço de barril. Então, ao invés de eu ficar especulando quem vai subir mais ou menos, eu compro um ETF de petróleo. Nesse ETF, eu tenho várias empresas de petróleo e o barril de petróleo é a commodity. Ou eu quero, por exemplo, me expor a uma tese de tecnologia. Ao invés de eu ficar tentando adivinhar se é a NVIDIA, se é a Microsoft, Exato. o Google, a Apple, o que eu faço? Eu compro o de tecnologia. Então lá você tem um nível de especificidade tão grande, você compra ETF de urânio, você compra ETF do que a gente chama de alavancado, vezes 3. Exato, é loucura. Se a bolsa Lá sobe fora é loucura. 10%, você sobe vezes 3. Mas se cai também, você apanha pra cacete. Por isso É, tomar se- cuidado, entendeu? Tudo que é bom para um lado, pode ser. Exatamente. E você tem o ETF inverso. Você ganha quando ela cai. Exato, olha que E doideira. você ganha quando ela cai, inclusive vezes 3. Vocês estão Exato. complicando muito a Não, vida do meu ouvinte exatamente. aqui, tá? Tá muito por, mais isso delicado. por isso tem que tomar cuidado. Exato. Por isso que a gente está trazendo que assim, essa ferramenta ela é excepcional. Os grandes gestores, inclusive, os gestores parrudos de grandes fundos, eles também usam ETF como ferramenta. E aí eles vão fazendo essa espécie de stock picking de ETF. Exato. Ele começa a buscar Escolhe setorial ETF e tese. picking. Porque às vezes o gestor aqui do Brasil, você acha que ele vai saber qual que é a empresa de inteligência artificial que vai bombar? E sem contar que às vezes se ele selecionar uma, pô, corre o risco específico daquela ação, se sai alguma bomba que não tem nada a ver, Exato. pô, ele fala assim, eu sei que o tal setor vai bombar, ele compra o ETF que está exposto às empresas desse setor. Então você sai desse risco específico e consegue aproveitar essa alta, entendeu? Então, por isso que muitos gestores ativos já estão utilizando, vão utilizar cada vez mais os ETFs. Usam pra vários fazer ETFs. Mas a questão é a gente trazer para a nossa realidade e entender. Eu tive, por exemplo, uma revisão de portfólio que eu botei do investidor internacional, que a gente trocou o portfólio dele internacional todinho, da trust dele, Uhum. de ações para ETF. Exato. De maneira com que a gente olhou o passado e olhamos Uhum. o momento de mercado, a carteira dele não estava performando bem. E ele fazendo stock picking. Cara, se você estivesse na média do mercado nos Estaria últimos melhor. 3 anos, você estaria arrebentando de ganhar dinheiro em dólares. Então, a gente precisa entender o momento de cada um, tá? E para o Brasil, o mercado ainda não é tão profundo como é lá fora. Mas ainda assim, precisa ter cuidado no ativo que você vai selecionar. Então tem, assim, quem está vendo a gente, assistindo, tem que ter cuidados, não é aquela bala de prata. Por isso, Não é bala tem de um prata. assessor que vai te ajudar, Com que vai te certeza, apoiar, tem que auxiliar. é fundamental. Agora, um ponto importante. Eu, quando estava no banco, ali em 2015, 2016, a XP mandava e-mail para ir lá conhecer a XP, eu nem ligava para a XP. E aí depois eu comecei a perder muito dinheiro do banco para a XP. Falei, caramba, o que é esse negócio da XP? Aí eu fui lá conhecer a XP. E ali me surgiu uma dúvida naquela época. Cara, a XP é uma paleta mexicana ou é uma Netflix? Tá. Vocês lembram da paleta mexicana um tempo atrás aqui no Brasil? Bombava. Todo bairro tinha umas 10. Né? Cada esquina tinha uma paleta mexicana. E era gostoso aqui. Era. Mas a pergunta é, cadê as paletas mexicanas? Né? Sumiram. A Netflix, por outro lado, ela veio, né, ofereceu para que você comprar, não quis, eu sou físico, você é digital, é outro negócio.
E ela ficou. Hoje não tem como eu voltar mais Sim. e alugar. O Gustavo alugava fita, ele falou, um negócio antigo, velho. Eu já era DVD. Deus tá vendo, né? Trocas verdadeiras aqui. É o contrário. Mas a Netflix mudou a forma de eu consumir Com certeza. esse lazer, né? Você acha que a ETF veio para ficar? Quando eu entendi que a carreira do assessor, esse modelo que a gente trouxe para o Brasil, ia mudar o mercado brasileiro, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer para minha vida. Aham. Você acha que a ETF veio para ficar ou é uma paleta mexicana? Boa. Com certeza veio para ficar. Certeza. Primeiro, olhando o Ó, mundo afora, já tá lá É fato, há muito né? tempo, já tá acontecendo e só cresce esse mundo dos ETFs. E por que veio para ficar, né? Tem muitos benefícios tributários, né? Que, por exemplo, da renda fixa que a gente mencionou. E também tem muita questão dessa parada das estatísticas, né? De mostrar, putz, não faz sentido você querer fazer o stock picking, etc, tudo mais. Sempre vai existir o cara que vai fazer stock picking e tudo certo. Eu acho que para gestão passiva indexada acaba dando certo, precisa ter esses caras que querem fazer essa gestão ativa, tudo mais, tá? Apesar do que ter hoje a gente fala mercados eficientes, que tudo já tá precificado, etc. Sempre o cara assim, não, mas tem uma brecha aqui. Sempre vai ter os caras assim, fantástico. E eu nunca quero empurrar goela abaixo a gestão passiva indexada. Eu acho que cada um tem a sua filosofia de vida. E para gestão passiva dar certo, precisa ter os caras fazendo aqui, fazendo preço para eu seguir esse preço e tudo mais. Então, veio para ficar. Eu acho que cada vez mais com o modelo do fee-based, né? Porque ETF não paga quase nada de comissão, né? Vamos combinar. Então, o mercado fala muito pouco dos ETFs, porque se a pessoa também não gira muito, não tem muita receita. E aí muitos assessores estão migrando para o fee-based. Tá cada vez mais a parte dos consultores também estão crescendo. Você pode falar um pouco, quem está vendo a gente, talvez não sabe o que é o FII. Boa. É que hoje o assessor tem dois principais modelos de remuneração, né? Tem o modelo transacional, né? Então todo investimento que você faz, o investidor faz, o profissional recebe uma comissão, seja um CDB, seja uma debênture, seja um fundo de investimento, então o assessor está ganhando uma comissão, e essa comissão é diferente de cada produto, né? Tem produtos que pagam mais comissão, tem produtos que pagam menos comissão, e tem produtos que até não pagam comissão. Mas se o cara está no comissionamento e o cliente investe no Tesouro Direto, o assessor não está ganhando nada, né? E aí, qual que é o problema disso? O problema disso é que, putz, pode existir um possível conflito de interesse, né? Que fala, pô, às vezes o produto é bom, mas não paga nada de comissão, talvez o profissional não vai apresentar para o cliente, né? E o ETF é um desses produtos que pagam muito pouco a comissão, né? Ainda mais se o cliente for lá e comprar diretamente, pô, não paga nem um café, né? Então, nesse modelo de comissionamento, não faz muito sentido o profissional, a não ser que ele seja uma ONG, de ficar apresentando os ETFs para o cara segurar. Mas já no modelo do fee-based, que independente do produto que o cliente investe, ele vai receber um percentual do patrimônio que o cliente tem, pô, para ele é indiferente se ele vai investir no tesouro, em ETF, em fundos, em CDBs, etc. E o assessor recebe um percentual fixo ali. Percentual fixo, independente do importa produto. Exatamente. Isso é bom por quê? Porque daí ele produto. fica meio que livre de falar, putz, eu vou realmente oferecer o que é o melhor para o cliente, mais eficiente. E aí, quando ele pega os dados e compara, pô, ETF, que tem um diferimento fiscal, para pegar a renda fixa, não tem IOF, não tem come cotas, tem uma diversificação gigantesca, não tem BOs de, por exemplo, que deu BOs de lojas americanas, não sei o que, Ambipar. Pô, o cara que investe em ETF não tem esse BO. Ah, pode ser que tenha um ativo dentro do ETF? Pode. Mas como está super diversificado, esse BO nesse ativo não afetou praticamente quase nada no ETF em si. Então, para o profissional é uma eficiência, é barato para o cliente, pô, é bom para todo mundo. Então ele vai começar a indicar mais, coisa que no comissionamento, por mais que seja um produto excelente, se ele indicar e falar para o cliente segurar, o que ele está ganhando? Ele está sendo uma ONG. É E aí não pagar o leite dos filhos. Deixa eu tentar trazer aqui um exemplo, não sei se eu tenho esse produto e eu estou no modelo transacional, eu ganho 1% de comissão. Esse é pagar 1%. Esse daqui é o ETF que você não está ganhando nada. Esse aqui é ETF. Isso. Você ganha quanto nisso? Você me aqui indica. eu ganho 0,10%. 0,10. E aí, qual que você vai Aí me eu vou indicar para mim? oferecer qual para o meu cliente? Qual? Esse ou esse? Eu vou ser sincero. Você pode não acreditar. Mas para os meus clientes que eu atendo direto, todos, eu fiz sempre aquilo que era melhor. Excelente. Porque o meu negócio é de longo prazo. Perfeito. Mas o mercado tem muita gente que não tem ou caixa para se manter, ou a filosofia de vida. É que você pensa no longo prazo e pensa no cliente que tem essa confiança. A questão é... Eu tenho um cliente de 20 anos comigo, mas então não dá. você oferecendo isso daqui, você está sendo uma ONG, porque você está ganhando quase Exato, nada. Você está exato. trabalhando de graça. Então, beleza, você está sendo bom para o cliente, não sei o quê. também, uma hora, Exatamente. Você não vai conseguir sustentar se você indicar muito ETF, E entendeu? agora, o outro ponto é que, será que ele tem certeza que eu estou fazendo isso para ele? Será que ele tem a convicção que eu estou fazendo o melhor para ele, mesmo eu fazendo o melhor?
Quando você vai pro FIFIX, o FIBase, aí você... Ele vai ter essa clareza que eu não ganho nada de comissão, Exato. eu ganho aquele percentual, né? Uhum. E o meu rebate ainda volta para ele, na verdade. Eu né? gosto de chamar esse modelo de transparência. Uhum. Porque é um modelo onde o cliente ele vê, o investidor ele vê de fato quanto custa esse trabalho. Muitas vezes, quando ele está em outras instituições, ele não sabe quanto É custa o verdade. trabalho. E aí ele, às vezes, acredita que a pessoa que está ali auxiliando ele está mostrando porque o cara está ganhando mais. E a gente nunca sabe, do ponto de Uhum. vista ético, né, Kobuchi? A gente que tem, assim, eu falo com muito orgulho, a gente que carrega essa chancela da Planejar, do CFP, a gente tem uma obrigação ética muito grande de cuidar do investidor e colocar os interesses dele Com certeza. na frente dos nossos. Essa é a primeira questão. Mas mais do que isso, visão de longo prazo e transparência. Ele sabe de fato quanto custa o trabalho. É. E a parte mais legal que eu mostro para o investidor, isso aqui que eu estou te entregando de rentabilidade já é livre do meu comissionamento. O meu comissionamento você vê para você ter transparência de quanto custa o trabalho. Uhum. Mas quando eu te mostro rentabilidade, essa rentabilidade já é livre disso aqui, até por norma da CVM, quando eu olho o portfólio dele e a carteira, tá? Sim. E uma coisa que eu comento, sabe qual é o pior prestador de serviço que você tem? É aquele prestador de serviço, é aquele assessor de investimento, é aquele consultor financeiro barato. Sabe por quê? Porque a coisa mais cara que tem é gente barata. Gente barata que trabalha mais ou menos Qualquer profissão. em qualquer profissão, tá? Uhum. É o mais caro que tem. Porque o barato muitas vezes é ineficiente, não tem conhecimento, não vai te levar onde você quer chegar, Uhum. não vai te agregar questões porque a gente está falando aqui de investimento, mas o nosso trabalho vai muito além. Exato. É planejamento patrimonial, é olhar a questão fiscal e tributária do investidor, é pensar na sucessão dele, é pensar em patrimônio fora do Brasil, internacionalização. Então a coisa mais cara que tem é você procurar o barato. É. O gestor mais caro que tem é o gestor barato, Uhum. porque é o gestor que faz mais ou menos meia boca. Uma decisão errada pode afetar. E eu tenho drasticamente certeza o que patrimônio. nenhum dos nossos clientes, eles querem ser visto também na profissão dele como alguém que é barato. Uhum. O que todo mundo almeja é ser o melhor naquilo que faz. Exato. E geralmente o melhor tem um custo adequado. Uhum. Só que a entrega, o valor gerado é muito superior ao custo entregue. Exatamente. Então a coisa mais cara que você, investidor, pode fazer é se preocupar em tentar contratar gestor barato. Contratou gestor barato, você está pagando caro. Não vai por preço, né? É um negócio que é o seu patrimônio, né? Você quebrou a perna, você vai em qualquer médico que é mais barato, você queria ir no melhor médico possível porque é a sua perna. Pô, eu tô falando do seu patrimônio. Você quer ir no cara que tá sendo mais barato, etc. Então, Que o patrimônio que paga o teu plano de saúde. não sei no exatamente. médico Pô, ainda, uma das né? coisas mais importantes. Às vezes o cara prefere ficar assim, uns dedos da mão, do que no patrimônio. Não, para quem sente dor, para quem tem investidores, amigos, colegas que tem uma dor crônica, um problema de coluna. Para quem sente dor, não tem preço para você curar a dor. Exato. E eu brinco que nós somos o médico do órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso. Exato. E esse dói muito forte. É. Então, não fique olhando somente a questão de quanto custa sem entender o valor gerado. E aí eu acho que é o que você falou. O modelo, gosto muito do modelo FIBase, gosto muito desse modelo da transparência. Acho que o valor gerado é muito grande e o alinhamento de longo prazo é gigante. E é ganha-ganha. E sabe o que é interessante? É ganha-ganha. Tem estudos lá na Alemanha que mostram que os clientes que estão no FIBase têm uma rentabilidade maior do que no comissionamento. Ou seja, será que não tem alguma coisa aí dos produtos que acabam indicando, etc? Sem dúvida. E inclusive tem países que baniram o modelo do comissionamento. Se pegar... UK, se eu não me engano, UK, né? Exatamente, Inglaterra, Austrália. Por que será que baniram o modelo de comissionamento, né? Então é muito... E até as notícias que a gente vê lá do cliente que foi entubado em produto X, Y, etc., muito se deve ao modelo de comissionamento, né? De uma receita muito no curto prazo, né? Que paga uma alta comissão no curto prazo, etc. Então, é só um ponto de... Eu acho que tem modelo para todo mundo, tudo depende da pessoa também, né? Dos objetivos e necessidades, mas é um ponto a se atentar aí. Mas só pra gente fechar esse tema aqui, eu acho que faz sentido trazer grandes fortunas, grandes patrimônios, o que a gente chama do cliente ultra high net worth, né? O cliente de grande patrimônio, family offices. Às vezes um cliente uma família que tem muito patrimônio monta um escritório próprio para cuidar somente do capital dela, eles trabalham no modelo FIBase. Ou seja, a gente está falando do maior extrato ali, vamos falar assim, né? Da quem está no final ali.
Se esse cliente trabalha nesse modelo porque entende que é bom e positivo, Exatamente. é muito difícil que o cliente de varejo comum, investidor inicial, não entenda o valor desse negócio. E nos Estados Unidos, tem os dois modelos, mas você vai ver que o comissionamento é cada vez menor. Subindo. E os ETFs, que é a nossa pauta aqui, tem tudo a ver, né? Porque como o ETF paga pouca comissão, conforme maior o fee base, maior a adoção dos ETFs. E assim por diante. Por isso que aqui a gente está numa virada crítica. Aqui a gente está tendo mais consultores do que até mesmo assessores dessa virada. E isso tem diretamente relação com os ETFs que vão crescer fortemente. É que se o assessor está no Fee-Based é como se fosse um consultor. Exatamente. Então ele está nesse modelo Exatamente. novo, né? Exato. Nós abrimos esse parênteses aqui de Fee-Based, Mas é importante essa pauta para os ETFs. para realmente entender o porquê que esse mercado talvez não cresceu tanto de ETF, Exato. já que tem há bastante tempo. E você saber aquilo que realmente vale a pena para você. Qual modelo você deve estar, entender qual modelo você está, porque às vezes você está caminhando para a tua assessoria, mas não parou para ver esse modelo. É algo novo, tem poucos anos no Brasil. Quem trouxe isso para o Brasil de forma democrática foi a XP. Sim. Então, qualquer cliente hoje, não estou sendo um private com 100 milhões, ele tem lá 100 mil, ele já escolhe o modelo que ele quer. Então, isso é legal, porque o poder de escolha está na sua mão, Exatamente. que é nosso cliente, nosso ouvinte. Pensando no longo prazo, liberdade financeira, futuro, ETF entra? Entra, eu gosto muito de longo prazo ETF de renda variável, mas daí eu gosto de investir lá fora. Mas no Brasil, eu prefiro ainda o instrumento da previdência para o longo prazo do que o ETF. No Brasil. No Brasil. No Brasil. Por causa da questão dos 10%, não entrar no inventário, não pagar TCMD, etc. Mas, e hoje tem, é que o problema é que muitas previdências não tem tantas opções que nem os ETFs hoje a gente tem, né? Então, meio que você abre mão. Às vezes você quer ter uma exposição ao índice que não tem na previdência, só tem no ETF. Então, você acaba, às vezes, tendo que escolher uma parcela no ETF e uma outra parcela na previdência, etc. Eles são complementares também. Tá. Uma coisa que eu acho interessante a gente trazer é que no Brasil, agora está começando ETFs que pagam dividendos, tá? Então não Essa é uma pauta polêmica. não existiam ETFs que pagavam dividendos. Uhum. E nos Estados Unidos, é muito comum e recorrente ETFs pagarem dividendos. Aí a gente precisa entender por que isso acontece. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o ganho de capital de curto prazo, né, então eu coloquei no ETF ou em qualquer outro ativo e vendi em menos de um ano, eu pago um imposto de renda equivalente lá a 38%, quase 40% de imposto. Então, quando eu coloco num ETF lá fora, e aí o ETF me pagava dividendos, eu tinha uma eficiência tributária. Eu tenho, no caso de um investidor americano, tá? O investidor americano, se ele compra o ETF e vende em 6 meses, ele paga 38% sobre o ganho. Se ele coloca no ETF e o ETF paga dividendo, esse dividendo prioritário, ele cai para uma alíquota ali de 15 a 20. Então, é mais eficiente. No caso do Brasil, a gente precisa entender o seguinte. Primeiro, dividendo até o final do ano passado era isento. Agora com a Lei 15.270, que a gente está falando muito dela, ele deixa de ser isento a partir de um determinado nível. Então a gente precisa olhar essa eficiência tributária, tá? Outra coisa no Brasil que é interessante, o ETF, quando ele não paga dividendo, esse valor ele vai sendo acumulado no próprio ETF. E aí eu vou gerando um diferimento fiscal. Que é ótimo. Que é maravilhoso, né? E aí lá na frente eu só vou pagar quando eu vender, quando eu resgatar, na menor alíquota lá de 15%. Então, a gente precisa olhar agora com muito carinho, porque tem muito investidor que andou comprando ETFs recentes de dividendos, porque tem muito essa história de empresas boas no Brasil, historicamente, são empresas boas pagadoras de dividendos, estáveis, com uma volatilidade controlada e que geram valor. E aí, até então, o dividendo era isento. Agora, com essa criação dessa nova lei, a gente precisa entender, e aí vai ser, né, como de caso a caso, investidor a investidor, se faz sentido ele escolher o ETF de dividendo, que ainda é novo no Brasil, ou manter o ETF que não paga dividendo e que o valor vai sendo acumulado no longo prazo. Então, o ETF sempre teve essa polêmica, né? Porque muita gente fala o seguinte, eu posso comprar as empresas boas pagadoras de dividendos e ser livre do imposto de renda. O ETF paga os 15%, né? Sempre pagou os 15% de dividendo e muita gente fala, então não quero, né? Etc. Mas a vantagem também é que tem os juros sobre capital próprio, né? Que isso a pessoa física sempre teve o imposto. No ETF, ele fica lá
e ele acumula e você tem o diferimento desses juros de capital próprio. Então tem a desvantagem de pagar imposto sobre os dividendos, mas tem a vantagem de ter esse diferimento do juros sobre o capital próprio. Né? Mas eu acho que a grande vantagem em si do ETF é fazer essa seleção dessas boas empresas pagadoras de dividendos e você não precisa ficar vendo, agora é Banco do Brasil, agora não sei o que, etc. O ETF faz o rebalanceamento automático. Isso é super legal, porque ele não só compra, ele segue o índice e se entra uma empresa nova, sai uma empresa, não sei o que, o ETF está fazendo isso, está fazendo essa troca e você só vai pagar imposto quando você vender, entendeu? Então, essa vantagem do rebalanceamento automático é fantástico. Não é que você comprou e morreu. Saiba que ele está sempre atualizando conforme o índice. Né? Então, eu comentei do ETF SPY, que é o ETF mais antigo que tem, de 93. O índice americano ele foi mudando. O índice S&P, né, o S&P 500, ele é um índice orgânico. Ele vai mudando. Lá atrás eram as empresas, por exemplo, a ExxonMobil, que era a maior empresa do índice, que puxava os ganhos. Depois, você foi entrando outras empresas de tecnologia, Microsoft, depois veio Apple. E agora, nos anos recentes, a gente tem Nvidia, por exemplo. Então, o índice ele vai sendo alterado. Algumas empresas saem, algumas empresas entram. E o ETF replica essa mudança orgânica que vai acontecendo. Então, o investidor... Por isso que a gente fala, né, que é tão difícil bater a média. Porque ao longo dos anos, talvez ExxonMobil, que puxou o índice nos anos 90, ela, nos últimos 15, 20 anos, ela não puxou mais. Exato. E aí teve um período que foi Microsoft e Apple. Depois não puxou mais. Agora está sendo Nvidia, empresas principalmente ligadas à inteligência artificial. E talvez daqui 5, 10 anos seja outra. Então, não dá para a gente ficar brincando de malabarismo com o capital do investidor. Nem a gente deve fazer isso, nem o investidor deveria fazer isso com o próprio recurso. Exato. Só você com o seu hobbyzinho aí do churrasco, 5% que você faz. Na verdade, eu nunca tive esse hobby. Né? Eu só operei mesmo, sabe quando que eu operei? Na pandemia. Eu tava em casa. Sem fazer nada, né? Não, trabalhando, mas assim, bom, agora eu vou aproveitar, caiu tanto, né? Entendi. Eu tenho momentos até que bons, momentos que não tão bons, mas quando cai muito, é mais fácil ganhar, né? Mas foi só ali os 3 meses que eu operei na verdade, nem dá tempo, né? A gente tem a mesa de renda variável aqui, que opera para a gente e para os clientes. A gente está partindo para o nosso fim, e eu quero deixar claro que não é nenhuma recomendação, né? Mas quem viu a gente todo esse tempo, ficou aqui com a gente assistindo, ele quer ler um pouquinho sobre ETF, porque ETF é uma classe de ativo, e não o ativo. Mas quais ativos que você sugere para a pessoa poder pesquisar um pouco sobre esse ativo? Eu posso sugerir um livro? Pode ser um livro. Eu vou começar pelo livro, que é o Investidor de Bom Senso, do Joe Bogle, que é fantástico, vale a pena e tudo mais. E aí, eu vou falar um ETF para começar, tá? Isso. De renda fixa, bem basiquinho. Deixa eu ver, um que sempre vai ser 15%, que vai ser pós-fixado. Vale a pena ver o pós-B11, que é da Galápagos aqui. Tá. O que eles fizeram? Eles fizeram 92% de LFTs, que é o Tesouro Praticante Selic, 8% NTNB longa, porque eles botaram esse 8%? Imposto, né? Para o prazo médio de reputação do ETF seja maior do que 2 anos e o imposto é sempre 15%. Então ele vai ter um pouquinho de oscilação devido a esses 8%, mas vai ser uma linha reta, sempre 15%, pós-fixado, não tem OF, não tem come cotas, e você só vai pagar imposto quando você não vender. Fica vencendo a E cada o 2 custo, anos. se eu não me engano, até dezembro vai ser taxa zero, e após isso vai ser 0,15, coisa que no Tesouro a taxa de 0,2. Entendeu? Então você veja que tem alguns benefícios aí. A liquidez é em um dia, né? Vendeu na segunda, cai na terça. E outra coisa o imposto de renda é tranquilo. Porque você vai investir em ETF de renda variável, você precisa ter um controle maior no imposto de renda. Daí eu sempre falo para contratar um serviço de contabilidade, um que pluga na corretora, ou alguma coisa, porque é que nem ação. É uma complexidade o negócio. Então, mais esse de renda fixa é super suave, tranquilo. O informe de rendimentos é Ctrl+C, Ctrl+V, você não precisa se preocupar. Então, é o pós-B11 que vale a pena você antenar, e o livro Investidor de Bom Senso. E o de ações que eu gosto no mundo inteiro, VT, que é o V de verde, T de tatu. Vanguard Total Stock. Boa. Tá. Ó.
Dá tempo da gente fazer, de eu provocar o Kobuchi aqui? Boa, eu gosto de provocação, vai. Dá tempo? Dá tempo, vai. Só pra gente ir embora. Eu já ia para as considerações Não, finais. não, calma. Eu quero a provocação e depois eu quero falar de uma coisa que é a mais importante dos investimentos. E é 2 minutos que eu tenho que falar disso. Agora Que eu não quero, vamos lá. deixar essa pauta aqui, ó. Fechou. Que eu anotei aqui. Mas eu quero a provocação. Eu vou fazer uma provocação, porque a gente já teve esse bate-papo, esse debate aqui no nosso comitê de alocação interno, tá? Que o investidor precisa tomar cuidado e quem recomenda o investimento também precisa tomar cuidado com o seguinte, vou dar um exemplo muito simples. O investidor olha, fala, nós estamos no momento onde a taxa de juros tende a cair. Eu vou ficar pré-fixado, né? Então eu vou comprar uma renda fixa, que na cabeça dele, bom, renda fixa tranquilinho, pouco risco. Vou comprar uma taxa pré-fixada a 15, Tá. e vou ficar isso por 5 anos, porque provavelmente a renda fixa nos próximos 5 anos, o mercado imagina que ela vai cair para 12, 11, enfim, beleza? Quando o investidor compra esta renda fixa via um CDB, por exemplo, ela tem um comportamento na carteira dele. Uma linha reta. Uma linha reta, sempre acruando todos os dias essa taxa de 15. Boa. Quando a gente compra um ETF pré-fixado, o buraco é mais embaixo. Tem a marcação a mercado forte. Tem aquela marcação a mercado que se de repente igual agora surgiu uma guerra, e aí foi o que a gente viu, tá? O investidor comprou um pré-fixado no começo do ano, ele tá vendo aquela linha reta 15%, a Selic já caiu 2 vezes e ele tá pulando de alegria. Aquele investidor comprou o ETF pré por causa da guerra e dessa bagunça, ele tá olhando o longo prazo e isso tá balançando a ponto do ETF ter caído quase 5%. Exato. E a minha pergunta é, você acredita que o investidor brasileiro hoje, a média, tá, do investidor, do ponto de vista comportamental, por mais que ele tenha esse objetivo de 5 anos, você acredita que ele aguenta essa experiência negativa, forte no longo prazo, nesse curto prazo? Você acredita que o investidor ele está preparado, ele já conhece do mercado suficiente para entender a diferença entre estar pré-fixado num ativo marcado na curva e um ativo marcado a mercado como ETF? Boa. Não, boa pergunta. Eu acho que o investidor não quer maturidade, por isso que tem nosso papel aqui, para estar junto, para acompanhar, né? E o que eu sempre falo para os clientes é que não analise sua carteira de investimentos olhando investimento por investimento de maneira individual. Olha a sua carteira como um todo, né? Porque quando a gente monta uma carteira, a gente busca diversificar com diferentes classes de ativos descorrelacionadas e isso você vai conseguir ter uma performance mais tranquila ao longo do tempo, né? E até fazendo o gancho do que a minha mensagem principal, que mais importante de tudo que eu queria passar aqui é esquecer o stock picking, que é muito difícil, e se esquecer o market time, que é o momento de entrada e saída também, que é muito difícil, são poucos dias que dão aquela porrada e geralmente ocorre no momento de crise, então você queria acertar, agora tem que sair de bolsa, agora tem que entrar tudo mais, você vai perder esses momentos, então esqueça o market timing, e é onde você deveria focar? No asset allocation, na diversificação das classes de ativos que você vai ter na sua carteira, com base no seu perfil, no seu momento de vida e tudo mais. Pô, quanto você vai ter de renda fixa pós? X%. Renda fixa atrelada à inflação? X%. Renda variável, cripto, ouro. Define esses percentuais. E aí, o que é interessante do ETF é que ao invés de uma classe de ativos, lá, renda variável, você ter 20, 30 ativos e ter que ficar acompanhando tudo isso, você consegue num único ativo só ter exposição nessa classe de ativos com custo baixo, super diversificados e tudo mais. E aí que entra o ETF como instrumento para você focar no que é mais importante que o seu asset allocation. E aí, feito isso, você não vai ficar acompanhando o mercado. Oh, agora saiu a notícia do Bolsonaro, agora do Lula, não sei o que, etc. Esquece essas notícias. Você vai seguir os percentuais que você definiu no seu asset allocation. E você só vai mudar esses percentuais, não é por causa do mercado notícias, é porque se mudar alguma coisa que você, tenho um novo filho, vou empreender uma nova coisa, preciso mudar minha carteira de investimento para ser mais conservador, aí você muda o seu asset allocation e segue isso. Então, no momento que você faz o asset allocation, implementa com ETFs, até talvez previdência, etc., você simplifica e tira 99% do ruído de notícias, de conteúdos que você encontra no YouTube, se ele caiu, o que fazer, não sei o que, etc. E consegue otimizar o seu tempo, que é o seu ativo mais precioso, não te importa. Então, esse é um ponto super importante. E eu acho que até o podcast, um pouco do que a gente faz como assessor e a Farol, é de levar a educação financeira. Porque no mercado brasileiro, desde 96, sempre foi venda de produto e não de estratégia. Exato. Isso é estratégia. Exatamente. Se eu vou definir classe de ativo, eu não estou comprando um produto, né? Exatamente. Minha estratégia para o meu momento de vida, para os meus sonhos. E é isso que a gente tem que fomentar mais mesmo no Brasil,
levar essa educação As financeira nos pessoas perdem investimentos. mais tempo falando qual que é o ativo que eu vou comprar, é Nvidia, não sei o quê, do que definir esse asset allocation, que é a parte Certeza. estratégica. O tático vai no ETF, que é mais simples, estatísticas, modo não sei o quê. Mas a galera deveria focar nisso daqui, de entender suas necessidades, contar o asset allocation e seguir isso daqui. É chato? É chato, mas investimento tem que ser legal, tudo mais. Até o Warren Buffett falou, né? Uhum. E o Warren Buffett falou, sabe o que ele falou? Que o Warren Buffett falou que quando ele vai morrer, pra mulher, o que fazer nos investimentos? Simplesmente alocar no índice, no ETF da vida, no S&P 500. Então, pô, se o rei da gestão, não sei o que, tá falando que vai falar isso pra mulher, pô, quem sou eu, entendeu? Talvez ela não tenha também o conhecimento que eu tenho de comprar ação e vender. E ficar treinando. Bom, Gustavo, suas considerações finais, a gente está partindo para o encerramento Bom, sobre o nosso Ado- bate-papo aqui, que foi adoro. FIFIX e ETF. junto. Aham, não, foi assim, bom, adoro, mano. porque eu acho que os assuntos eles se interconectam, né? No final das contas, o nosso trabalho é esse, né? É trazer essa visão holística para a vida do investidor, né? Mostrar para ele que focar às vezes no micro dá muito menos certo do que focar no macro, né? Verdade. Então o nosso trabalho é, como você mesmo mencionou, fazer um asset allocation bem feito, não é ficar tradando para o cliente, né? O nosso trabalho é trazer esse viés amplo de planejamento financeiro, é trazer bons investimentos, boas seleções de ativos, mas que conversem com o projeto de vida dele, Exato. né? Que façam um trabalho onde muitas vezes a gente vai ter que mudar porque a gente está no Brasil e o mercado muda, e aí a gente tem mudança de legislação, então de repente a gente vai precisar agir porque o que funcionou como 28 anos sem ter dividendos, agora não vai funcionar mais. E aí precisa de uma tomada de ação. Então o nosso trabalho, ele é trazer essa visão mais ampla. A gente vai sempre, né, Kobuchi, nós sempre iremos nos aprofundar em detalhes, Exato. assim, muito profundos mesmo, que a gente nem trouxe aqui. Por exemplo, criação e destruição de cota de ETF, Exato, eficiência, várias coisas aí que a gente não trouxe aqui, que é chato pra caraca pro investidor, É chato. mas que no final das contas nós nos municiamos dessas informações para levar para ele algo que seja realmente grandioso. A construção patrimonial, a perpetuação patrimonial e ele poder passar esse patrimônio adiante, que é o nosso grande objetivo, ter relacionamento e construção de longo prazo. Eu acho que eu gosto muito dessas conversas nossas aqui, Cláudio, que a gente sempre traz algum assunto de fora, porque tudo se conecta. Sim. E acho que esse é o nosso grande papel. Para estar aqui num sábado à tarde, tem que gostar É desse verdade, tema, né? sábado, tá ralando aqui, não é fácil não, viu? Mas é muito gostoso. Eu adoro fazer podcast, assim, muito bom. Pô, eu adorei também, pô, o Gustavo tem uma didática muito boa, né, ele é claro, e, tipo, até, porque às vezes eu falo, achando que a pessoa já sabe que é o ETF, não sei o quê, e falo termos assim, ele consegue trazer pra base, ó, é assim, o taranana, né, e tornar bem claro. Eu acho bem legal a didática, da maneira como ele se comunica e tudo mais. E é isso, a gente não conseguiu passar por vários pontos técnicos e tudo mais. E aí queria até deixar o convite, o stop loss é exatamente pra galera que, profissionais, investidores que acreditam nessa filosofia da gestão passiva indexada, com base em evidência, com base em estatísticas, que lá é um movimento que a gente passa aulas, tem os 10 mandamentos, os nossos 10 princípios de não fazer stock picking, não prever o mercado, foque no seu objetivo, pô, cuidado com o modelo de remuneração que o profissional tá tocando junto com você. Enfim, a gente passa várias coisas lá. E então, quem quiser se aprofundar no tema ETFs, pô, super indico o Stop Loss, que lá tem Clube do Livro, que a gente já discutiu sobre investidor de bom senso, vai ter vários. Então, é uma comunidade para adotar isso daqui, a estratégia, como eu coloco os ETFs, como monto uma carteira de investimentos. Então, Bom, legal. só fazer um merchan aqui, mas Claro. e aí agradecer o momento aqui, que sempre é muito rico fazer essas trocas aqui. Viu? Muito bom. Bom, as minhas considerações finais, ETF. Tem liquidez, menor imposto, não tem OF lá nos 30 dias, maior diversificação de longe, você tem classes de ativos como ações, fundo imobiliário, renda fixa e outros. Patrimônio raramente nasce da genialidade, normalmente ele nasce da constância. O tempo é o maior gestor do seu patrimônio. Caramba, você fez esse resumo, tipo, ao vivo, assim? Ao vivo, o cara agora. é bom. O cara prestou atenção, fez um resumo muito bem resumido aqui e ainda terminou com uma frase de ouro aí. O que vocês falam, eu presto atenção Caraca. e aprendo com eles constantemente. Pô, parabéns, muito Com bom. certeza. Bom, chegamos ao fim desse episódio incrível com o Gustavo Benaga e o Fernando Kobuchi. Espero que você tenha gostado. Nos acompanhe nas redes sociais, @Grupo Farol Capital, no YouTube, podcast, @Farolcast.
Eu, Clauber.gomes10 no Instagram. Vai ser um prazer ter você lá com a gente. Gustavo Benaglia, seu Insta. Gustavo_Benaglia. Kubuti. Fernando Kobuti. Em todas, Instagram, LinkedIn, TikTok, Spotify, YouTube, qualquer um. O homem é antenado, gente. Obrigado. Valeu. Valeu.